Boa noite, eu quero saudar você com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer para você que, mesmo estando separados, certamente isso tem sido uma dificuldade para cada um de nós, mas mesmo estando separados, esse para mim tem sido um momento muito especial, um momento em que eu posso de alguma maneira estar próximo de você. Você é muito importante para mim. E nós somos igreja por causa disso. Nós somos igreja porque nós nos importamos uns com os outros. Nós somos igreja porque é importante a presença do outro. E nós somos igreja porque nós amamos ao Senhor Jesus, acima de tudo. E por amarmos ao Senhor Jesus, nos reunimos para compartilharmos a palavra dele, para aprendermos da sua palavra e para contarmos aos outros a respeito daquilo que ele tem feito e realizado em nossas vidas. Então, nessa noite eu quero dizer para você que é muito bom estar junto com você. É muito bom estar presente na sua casa nesse momento. E é muito bom saber que Deus tem agido nas nossas vidas através desse momento de culto. E certamente Deus fará muito mais coisas às nossas vidas assim que for possível estarmos juntos fisicamente, presencialmente, juntos no mesmo ambiente. Então, que Deus abençoe você, que Deus cuide da sua vida, que Deus abençoe você e sua família. Eu quero começar esse culto lendo com você o Salmo 115, uma parte apenas do Salmo 115, e diz assim, na minha versão: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Só até aqui. O nosso Deus está presente. E o nosso Deus governa as coisas. Governa todas as coisas. E nas suas mãos está o controle de todas as coisas. Nós estamos debaixo da sua orientação. E nós sabemos que Ele tem propósito para cada um de nós, mesmo num momento como esse. Então, que Deus abençoe você. Que Deus guarde você e que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus estejam com você, com a sua família e com todos os que você ama. Eu quero começar orando e pedindo a Deus que esteja junto de você nesse momento, falando no seu coração e pedindo a Deus também que esteja providenciando cura e restauração para cada um de nós e para a nossa nação. Vamos orar então? Deus amado, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença e pedimos a Deus a Tua bênção sobre as nossas vidas. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que fale profundamente aos nossos corações e que nos indique, ó Deus, o caminho a seguir. Certamente, ó Deus, muitas pessoas têm se tornado confusas, têm ficado confusas com uma série de situações que têm acontecido no nosso meio. Mas, Pai, nós confiamos no Senhor. E sabemos, ó Deus, que o Senhor tem propósito. E sabemos, ó Pai, que o Senhor tem prazer em fazer a Tua obra em nossas vidas. Então, em nome de Jesus, colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos e pedimos a Tua graça. Faz, ó Deus, com que haja uma cura para essa doença, não somente para essa doença, mas para tudo aquilo que aflige o ser humano, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, dá a ciência, dá sabedoria aos médicos, aos cientistas, dá o conhecimento que eles necessitam, ó Deus, para fazer um medicamento que realmente seja produtivo, que realmente possa alcançar o objetivo de curar e livrar as pessoas dessa enfermidade. Mas, Pai, em nome de Jesus, protege as nossas famílias, protege os nossos amigos, principalmente, ó Deus, os nossos idosos, sejam os nossos pais,
sejam os avós, sejam aqueles queridos, ó Deus, que não fazem parte da nossa família, mas são próximos de nós, e também, ó Deus, os nossos idosos aqui da comunidade. Então, em nome de Jesus, faz a tua obra em suas vidas. Eu peço também ao Senhor, ó Deus, que aceite as nossas orações, que aceite os nossos louvores, que soem agradavelmente ao Senhor e que o Senhor, ó Deus, possa nos aceitar na tua presença. Nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos a sua benevolência, a sua graça e o seu amor para nós, em nome de Jesus. Amém. Amado, é um momento especial, todos os momentos no culto são especiais, mas esse é um dos momentos que eu tenho entendido que tem sido instrumento nas mãos de Deus para transformar alguns, para transformar as nossas vidas e para quebrar alguns bloqueios que eventualmente a gente possa ter. E eu creio que Deus tem abençoado grandemente o nosso ministério de louvor, os meninos. Eu chamo meninos, mas não são meninos, são homens e nesse momento, mulher de Deus, que tem se colocado na presença do Senhor e tem feito a sua vontade. E certamente Deus ainda há de suprir as nossas necessidades nesse ministério, de maneira a levantar também outras pessoas para participar. Mas essa gente de Deus tem se empenhado para cantar congregacionalmente de maneira individual. Meio confuso esse pensamento, mas é isso mesmo. Lá na casa deles, eles se colocam diante de uma câmera, gravam uma música, sobem essa música para internet, preparam ela antes e eles têm trabalhado com tanto carinho e é tão importante. Eu gostaria que você se lembrasse de orar por eles. E esse é o momento em que nós vamos cantar juntos. E eu quero convidar você para encher o seu coração de alegria e se derramar na presença do Senhor através dos louvores que nós vamos cantar agora. Vamos louvar o Senhor junto com o nosso ministério, junto com os meninos, e vamos festejar e celebrar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas.
graça que me acalma e me leva onde você está, pois você é o meu amor, meu coração é teu. Pois você é o meu amor, meu coração é teu. Te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, Jesus, Jesus. Te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, Jesus, Jesus. Teu amor que lança fora todo medo do meu coração. Tua graça que me acalma e me leva onde você está, pois você é o meu amor, meu coração é teu, pois você é o meu amor, meu coração é teu. Te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, Jesus, Jesus.
Muito bem, depois de termos cantado ao Senhor, louvado a Ele, louvado e engrandecido o seu nome por tudo aquilo que Ele é, nós vamos dar início à nossa mensagem dessa noite. E a mensagem dessa noite, ela traz um recado muito forte, eu acredito, para nós nesse momento. E eu intitulei essa mensagem como Sede Fortes. Sede fortes, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em primeiro lugar, abrisse a sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio, capítulo 31, o versículo será o 6. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. E a palavra diz assim: Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Esse texto mostra ali Moisés entregando o seu ministério, encerrando o seu ministério, e mostra o cuidado de Deus com o seu povo, com as pessoas que Ele ama, com as pessoas que Ele escolheu conosco. E Ele dá essa mensagem clara, que depois é repetida ali para Josué. Mas, especificamente, o Senhor fala com Josué em determinado momento, quando se dá o início do seu ministério. Mas, nesse momento, veja, ele fala: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas. De todas as dificuldades, de todos os assombros, de todas as coisas que pudessem vir, o que acontecessem com eles. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Esse é o momento de sermos fortes. Esse é o momento de sermos próximos de Deus. É um momento de buscarmos a presença do Senhor. Acima de tudo, buscar a presença do Senhor. Muitas pessoas têm procurado a paz, muitas pessoas têm procurado a resolução dos seus problemas e têm colocado a confiança que eles deveriam ter em Deus, têm colocado essa confiança em outras pessoas, em circunstâncias, em instituições. Eu digo para você que é o único que consegue, o único que pode nos ajudar, nos auxiliar de qualquer forma, em todos os momentos, é o Senhor. O Senhor está presente. Nesse momento, o Senhor está presente junto conosco. Nesse momento, o Senhor está presente nas nossas vidas e neste momento, Ele fala aos nossos corações. Por isso, eu gostaria muito mesmo que você conseguisse se colocar na presença de Deus e que você focasse os seus pensamentos no Senhor. Deixa para trás, deixa de fora as suas preocupações. É um momento de dificuldade, um momento de ansiedade, porque há um contágio, há uma doença que tem afligido as nossas vidas, nos dado medo. Mas o Senhor está presente. O Senhor está presente. E esse é o momento em que nós não podemos e não devemos ficar com um pensamento a respeito de Deus diferente do que realmente Ele é. Muitas pessoas têm uma ideia errada a respeito do Senhor e olham para Deus com um sentimentalismo exacerbado, como se fossem bebezinhos que deveriam correr para o colo do papaizinho pedindo para que ele afague, te afague ou lhe afague, para que, ou cuide de você, porque alguma coisa não está dando certo. Amado,
Deus não trata da gente dessa forma. Deus nos cuida, Deus nos traz ao colo, Deus nos dá a proteção. Mas, irmãos, Deus nos coloca no fogo para nos apurar. E é no fogo que os metais são apurados, é no fogo que o aço é temperado, é no fogo que o ouro é purificado. E certamente dificuldades como essa e ansiedades como essas que estamos passando são propícias ao Senhor para que Ele trabalhe em nossas vidas e cuide de cada detalhe e nos ajude a nos aproximarmos ainda mais dele. Então esse é um momento que é hard, um momento de dificuldade, um momento duro mesmo. Mas veja, esse é um momento em que o Senhor está operando em nossas vidas com grande poder. Eu diria que esse é um momento agridoce. Sabe, e eu vou explicar por que agridoce, mas é um momento que vivemos, é um momento duro, ácido, mas ao mesmo tempo é doce, porque é duro, evidentemente, por tudo que está acontecendo. Mas é doce, né? Então ele é ácido, é duro, em virtude disso tudo que acontece, mas ele é doce, porque é momentos como esse que nós conseguimos enxergar a graça de Deus e conseguimos enxergar a presença de Deus nas nossas vidas. E a gente não pode desperdiçar isso, nós não podemos desperdiçar o que Ele tem nos oferecido nesse momento. Aproveita, esse momento pode ser que pareça difícil, pode ser que pareça, e realmente é, mas pode ser que não tenha solução, pode ser que você tenha imaginado algumas coisas e algumas coisas estão ruindo diante de você. Amado, confiemos em Deus, somente em Deus. E mais uma vez, sede fortes para enfrentar as dificuldades. E lembra, Ele está junto de você. Então a gente precisa, nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. E algumas pessoas, e talvez seja... Eu vou usar essa expressão, não entenda de outra forma, mas estamos vivendo tempos de fim, rumores de guerras, doenças, pragas. Mas lembra, isso já era o que os discípulos, os apóstolos esperavam e sentiam na época deles. O Senhor pode voltar daqui a 1 hora, mas o fato é que nós temos que viver as nossas vidas e temos que vivê-las da maneira correta, intensamente, plenamente na presença do Senhor. Então o momento é difícil, o momento é complicado, mas o momento que vivemos é um momento especial em que Deus está falando conosco. Então as certezas que nós temos estão sendo colocadas à prova. As certezas que acalentavam o nosso coração até algumas semanas atrás estão sendo colocadas à prova em nossas vidas. Sabe, no meio desse modelo de mundo que tende ao enfraquecimento do ser humano, enfraquecimento do homem, enfraquecimento da mulher como ser humano, em meio a esse mundo que tem tentado corromper ou tem corrompido as pessoas, nós estamos sendo levados ao extremo e precisamos resistir. E precisamos entender que o momento que Deus que estamos vivendo é o momento de Deus tratar em nossas vidas. E precisamos nos lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Entenda isso, Deus está no controle de todas as coisas. Não tem nada que não esteja debaixo da orientação e debaixo do controle do Senhor. Tudo está nas mãos de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 27. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 27.
E diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves no céu, ou as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimentam. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Deus tem o controle de todas as coisas. Não é você. Você precisa se preocupar, sim, com o bem-estar da sua família, com a sua saúde, com a sua segurança, mas Deus está no controle. Deus tem em suas mãos o controle de todas as coisas. E eu quero que você se lembre também de alguma coisa. Nós vivemos debaixo de uma aliança, junto, né? Nos colocamos nessa aliança com o Senhor. E é importante que nós lembremos sempre disso. É importante que nós coloquemos o nosso coração sempre bem ciente disso, a nossa mente sempre ciente do que estamos vivendo, do que estamos experimentando. E segundo Crônicas, capítulo 7, segundo Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 19, você vai ouvir o seguinte: e se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos seus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai. Quando eu lhe disse, você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos, os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra, que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos. Esse texto ele está presente aqui ele é a contrapartida. Deus estabelecendo uma aliança, e no versículo 14, no 7,14, disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos, meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre. E os meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Então veja, Deus estabelecendo ali uma aliança com Israel, com o rei Salomão. Deus estabelecendo uma aliança com o seu povo e decretando bênçãos, e decretando vida. Mas veja, quando o povo se afasta, quando os dirigentes, os poderosos se afastam da presença de Deus, toda a nação sofre, todo mundo sofre. Por isso que esse é um momento especial, um momento para nos avaliarmos a igreja, avaliarmos os nossos atos e pensarmos a respeito do que temos vivido, de como temos vivido. Se temos realmente seguido as orientações de Deus e temos mantido aliança com Ele, ou se temos negligenciado isso. Que Deus esteja nos ajudando a entender e que você consiga compreender que, por mais que as coisas estejam difíceis, muitas vezes vou tratar mais a respeito disso, mas por mais que as coisas estejam difíceis, elas estão debaixo do controle do Senhor. E por mais que as coisas estejam difíceis, Deus as usa para que nós estejamos sendo lapidados para cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Então pensa
Pensa, analisa a sua vida, analisa o contexto que a gente está vivendo e pede a Deus misericórdia. E quem sabe não seja esse o momento para que nós vivamos estabeleçamos uma retomada de uma aliança que já foi feita. Uma aliança exclusiva com cada um de nós, mas também uma aliança geral. E que possamos fazer isso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Para que Ele seja conhecido, para que Ele possa ser conhecido através das nossas vidas e para que Ele haja em nossas vidas. Que Deus esteja nos abençoando e fazendo a sua obra em nossas vidas. Eu separei para essa noite 3 pontos dentro dessa mensagem de sede fortes. Eu não dei um nome específico para cada ponto, mas eu gostaria que você pudesse prestar atenção em cada um deles. E certamente eles juntos, vamos continuar essa mensagem na próxima semana, mas esses 3 pontos certamente farão ressoar algumas verdades e alguns... eu espero que, assim como está fazendo em mim, minha vida, eu espero que essa palavra possa ressoar no seu coração e possa induzir você a buscar transformação para você e para a sua família. Porque esse tempo que a gente está vivendo, ele nos faz questionar a nossa realidade, o nosso dia a dia. Nos faz questionar, como eu falei antes na introdução, as nossas certezas. Nos faz questionar aquilo que nós guardávamos como pontos lapidares, sabe? Como marcos que seriam muito importantes para as nossas vidas, e agora a gente consegue perceber que muitos desses pilares, desses sinais que nós colocamos para nós como marcos de vida não passam de palha. Nós julgávamos que era rocha e são simplesmente palha. E muitos de nós duvidavam inclusive da presença de Deus e duvidavam inclusive da ação de Deus. Eu digo muitos de nós, no sentido geral, né, da sociedade, muitos pensam a respeito de Deus como se não existisse. Mas uma coisa eu tenho que te dizer, a realidade da presença de Deus em todos os lugares, em todos os momentos, ela não pode ser negligenciada. Eu quero que você veja comigo no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. O versículo é o 23. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. E a palavra diz assim: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. É a presença de Deus. Primeiro, a presença de Deus manifesta em Cristo Jesus. Deus manifesto. A presença clara e evidente de Cristo, né, de Jesus, manifesta a complexidade do amor de Deus para nós, mas também manifesta completamente quem é Deus. Quando nós queremos entender quem é Deus, nós olhamos para Jesus e vemos na pessoa dele a inteireza do amor de Deus e vemos Deus completo, mesmo que seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele se manifesta, ele se revela a nós em Cristo Jesus. Então está ali, presente, junto de nós, Emmanuel, Deus conosco. Mas é interessante que ele fala que quem o ama
Se alguém me ama, se alguém ama o Senhor Jesus, obedecerá a minha palavra, aquilo que ele diz, a Bíblia. E meu Pai o amará, e nós viremos a ele. Ele está dizendo, é uma ação de Deus, que ele irá na direção da pessoa que o ama e que o obedece. E faremos morada nele, através do Espírito Santo. Então, veja como é importante você entender isso, como é importante você compreender que mesmo que muitas pessoas julguem que o momento que a gente está vivendo é um momento que realmente prova para eles que Deus não existe, é exatamente o contrário. Momentos como esse mostram e provam para nós que Deus é real, que Deus está presente. A realidade da presença de Deus não pode ser negligenciada. Não, esse momento não permite que a gente negligencie a presença de Deus, a realidade. Ele está presente. Quisera eu ter o poder, nesse momento, assim como o profeta fez com seu moço, de pedir que os céus fossem abertos ao seu redor para que você pudesse olhar e perceber a miríade de servos de Deus guerreando junto com você e guerreando por você. A presença de Deus nas nossas vidas. E a presença de Deus nas nossas vidas, ela é palpável. Aquele texto que a gente leu agora há pouco na introdução mostra que em um determinado momento, quando a glória de Deus, a presença de Deus foi manifesta naquele recinto, que era o templo que eles estavam inaugurando, consagrando ao Senhor, eles não conseguiam ficar, os sacerdotes, os servos, os ministros, não conseguiam ficar lá dentro. E não conseguiram ficar lá dentro até que Deus abrandasse a sua presença ali. E essa presença, ela ainda é manifesta dessa forma. O problema é que muitas vezes nós cegamos os nossos olhos, endurecemos o nosso coração e tapamos os nossos ouvidos para não perceber a presença de Deus nas nossas vidas. E certamente se você se desse, se colocasse nesse momento e pedisse claramente ao Senhor que lhe manifestasse a sua presença, certamente você sentiria, assim como eu estou sentindo agora, o peso da presença de Deus. E é maravilhoso. E é maravilhoso você saber o quanto Ele é generoso, o quanto Ele luta por você, e o quanto Ele luta por mim. Sabe, Ele é real e Ele é tão real, Deus é tão real quanto eu e quanto você. Querido, na verdade eu digo que Ele é mais real do que eu e do que você. E Ele está presente nisso. Alguém vai perguntar, mas tantas pessoas morrendo, tantas pessoas adoecendo, tantas pessoas tendo graves consequências em suas vidas por causa disso tudo. Aonde Deus está, Deus está. Está presente. E Ele está pronto para dar socorro para quem buscar nele. Deus é pessoal. E Ele deseja ter relacionamento pessoal com você e comigo. Não esqueça disso. Sabe, Ele nos leva até a sua presença, segundo o texto que a gente ouviu. Ele não simplesmente nos leva à sua presença, mas Ele vem até nós. Que maravilha e que loucura é essa! Que maravilha você pensar que Deus, o Todo-Poderoso, vem até você. Oh, glória! Mas que loucura é saber que Ele vem até você e fala com você e age na sua vida.
É tremendo o poder de Deus e o que Ele deseja fazer na sua vida nesse momento, na vida da sua família. Ele nos leva até a presença dEle e Ele entra nas nossas vidas e nos convida para estar com Ele, para vivermos com Ele, caminharmos com Ele. Em momentos como esse, momentos de dificuldade, momentos de dor, de angústia, de aflição, eles servem para que nós nos aproximemos de Deus, para que nós nos aproximemos da palavra do Senhor. Sabe, em momentos como esse nós somos chamados a confiar em Deus, nós somos chamados a depender do Senhor. Em momentos como esse nós somos chamados para vivenciar e experimentar a graça dele de maneira integral, de maneira plena. Em João capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 5, diz assim: respondeu-lhe Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Não é o viver com Deus, não é o estar presente em Deus, e Deus estar presente na sua vida, não é algo intelectual, algo das letras, mas é algo da experiência. É algo de deixar-se ser tomado pelo Espírito de Deus, envolvido pela sua graça. Sabe, esse novo nascimento em Cristo, no Espírito, determina que a gente deixe para trás o nosso passado, aquilo que não agrega em nada nas nossas vidas, deixar o pecado, todas as coisas que não vão nos fazer crescer, deixar tudo isso para trás, sabe? E receber o perdão do Senhor e viver uma nova vida, uma vida plena ao lado dele. E ele se manifesta, e ele se mostra, ele se evidencia a cada dia, para que a cada dia nós nos aproximemos cada vez mais dele e busquemos cada vez mais na sua palavra, mais experiência e mais intimidade com ele. Agora, por que essa presença tão importante é tão negligenciada ao mesmo tempo? Por que nós colocamos as nossas certezas em quem não merece? Por que nós colocamos a nossa confiança em pessoas? Por que nós buscamos a resolução dos nossos problemas em outros lugares que não na presença do Senhor, joelhos dobrados, corações aos céus? Porque nós duvidamos da presença de Deus, porque nós duvidamos da realidade da presença do Senhor, e nós temos que mudar isso. Você tem que mudar isso, você tem que se entregar ao Senhor nesse momento e buscá-lo. Em Gálatas, ou melhor, em Romanos capítulo 6, no versículo 11, Romanos capítulo 6, versículo 11, diz que, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, 11. Orienta que as nossas vontades sejam crucificadas. Está no outro texto, a gente vai falar sobre isso, mas é a mesma coisa. Nós temos que matar as nossas vontades, matar aquilo que nós julgamos ser importante para vivermos na presença do Senhor e vivermos nele e para que ele viva em nós. Essa presença tão negligenciada, mas é tão importante. E veja, não é nossa intenção, não é nossa a direção de nos aproximarmos do Senhor, mas é dele. Ele se aproxima de nós. Ele toma a iniciativa. E deixar a presença de Deus, esquecer a presença de Deus, negligenciar isso,
É a mesma coisa que você falar assim, eu não vou mais respirar. Eu não consigo parar de respirar. Eu teria aqui talvez 30 segundos de vontade de resiliência, ou de resistência, segurando a minha respiração. Mas a partir desses 30 segundos, eu ficaria desesperado por ar. E a simples ideia de ficar longe de Deus me deixa desesperado. E você não pode abrir mão da presença de Deus, você não pode abrir mão da presença do Senhor na sua vida. Em Gálatas agora, Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas 5, versículo 24. A palavra diz: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. No versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Vamos crucificar a nossa carne, vamos crucificar as nossas vontades e vamos chamar a presença de Deus, a presença real, vívida do Senhor em nossas vidas. A gente tem que viver uma vida nova, uma vida plena na presença do Senhor. E é o que diz lá o livro de Efésios, a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 22 ao 24. Capítulo 4, 22 ao 24 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-vos, ou revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Você foi chamado, você é chamado, é chamada a uma nova vida, a deixar a sua vida antiga para trás e ter uma vida nova e plena na presença do Senhor. Vida nova, vida intensa, vida que não acaba, mas vida que continua e vida que é plena na presença do Senhor. Não permita que nada nem ninguém te afaste do Senhor. Não permita que a presença de Deus seja apagada da sua vida. Não permita que o seu velho homem, a sua velha natureza floresça novamente. Mas nutra-se, sabe? Busque nutrição no Senhor, no Espírito Santo, na palavra de Deus, para que em todos os momentos e a cada momento você possa se regenerar e se colocar ali nessa regeneração no sentido de a cada momento você se tornar mais vivo e mais pleno na presença do Senhor. Não permita nunca que a chama do Espírito se apague na sua vida. Nunca. Não permita isso. Mas viva plenamente a nova vida em Cristo Jesus. Segundo lugar, nesse segundo ponto, é importante que a gente consiga compreender quais são os movimentos de Deus e como ele age para que os planos dele para a sua igreja sejam bem-sucedidos. Sabe, é muito, muito importante que você consiga compreender, que você possa entender que muitas vezes Deus utiliza certas circunstâncias para que os planos dele de estender o seu reino pelo mundo possam ser cumpridos, possam ser bem executados. E é muito importante que você entenda que em muitas ocasiões, em muitos momentos históricos, Deus usou o sofrimento para que a sua palavra fosse anunciada e o seu nome fosse
conhecida. Há uma história da fundação de Genebra que eu tenho aprendido e tenho gostado de compartilhar, que conta que o Calvino, quando ele se decide a Cristo e começa a entender a graça do Senhor, e ele tendo a oportunidade de ser instrumento, ser usado por Deus para levar a sua palavra para aquela cidade, ele se reúne com a população daquela cidade que era considerada, a Suíça, Genebra, era considerada naquela época a pior cidade da Europa, ou a segunda cidade, a pior cidade do mundo para se viver. Lugar frio, lugar remoto, lugar inóspito, lugar de bandidos, lugar que não era apropriado para se criar uma família. E então ele, cheio da presença de Deus ali de alguma maneira, ele entende que Deus desejava fazer algo novo naquela vida, naquelas pessoas, naquela cidade. E ele não se contenta simplesmente em pregar, fundar uma igreja e pregar a palavra, mas ele pega e vislumbra uma ideia muito maior. Construir aquela cidade, ou reconstruir aquela cidade novamente para a glória de Deus. E cada etapa, cada nova transformação, cada reforma, cada tijolo que fosse erguido naquela cidade seria para a glória de Deus. E ele reúne então toda a população e eles constroem um documento juntos e todos os habitantes daquela cidade assinam aquela Constituição e declaram que aquele lugar seria feito para a glória de Deus. Mais ou menos assim a história. E ele orava e buscava a presença do Senhor. E se colocava na presença de Deus para que aquela cidade fosse transformada. E você conhece a história, você sabe o que é aquela cidade hoje e o que é a Suíça. Mesmo que eles não tenham uma plantação sequer, um pé sequer de cacau naquele lugar, eles produzem o melhor chocolate do mundo. Por quê? Porque eles fazem para a glória de Deus. Mesmo que agora seja cultural, muitos deles tenham se secularizado, eles continuam a fazer as coisas de acordo com aqueles princípios, fazendo para a glória de Deus, mesmo que não saibam. Nós precisamos moldar os nossos pensamentos e entender que Deus utiliza momentos difíceis, momentos complicados, para a sua glória. E certamente momentos como esse que estamos vivendo são momentos que são talhados pelo Senhor para nosso aprimoramento. Então veja, por exemplo, e eu queria afirmar isso mais uma vez, momentos de crise geram oportunidade de mudança. Momentos de crise geram uma oportunidade de mudança nas nossas vidas. Se você abrir comigo lá em Atos capítulo 8, mas eu quero citar outro texto também, mas Atos capítulo 8, versículo 1. Segura nesse texto, eu quero mencionar outro. Quando o Senhor, lá no começo de Atos, quando o Senhor Jesus estava sendo elevado, né, exaltado ao céu, os discípulos ficam ali olhando aquilo, cheios de graça e pensando, puxa, ele realmente é Deus, ele está sendo elevado, ele realmente é o Messias, ele realmente é quem ele sempre falou que era, ele ressuscitou e agora está sendo elevado ao céu. Glória ao Senhor, e eles pegam e vêm e daqui a pouco as nuvens o encobrem e não conseguem mais vê-lo. E ficam ali parados, olhando para o céu, esperando alguma coisa. E aí aparece aquele mensageiro, aqueles mensageiros, e falam, o que vocês estão fazendo aí? Nós estamos esperando o Senhor voltar. Ele fala, não fiquem aí, façam o que Ele mandou vocês fazerem. Vão e anunciem, vão e se reúnam, esperem lá em tal lugar e vocês vão receber ali então a autorização e vão ver o que Deus vai fazer em suas vidas. Mais ou menos isso que está escrito ali, você conhece o texto.
eles olhando para o céu, vivendo ali um momento um momento de mudança, um ponto de mudança nas suas vidas. E aquele momento de mudança fez com que a vida deles fosse transformada completamente. Assim como o texto que a gente está se referindo aqui em Atos capítulo 8, versículo 1, diz assim, Saulo, que depois se tornou Paulo, mas Saulo nesse momento era alguém que odiava os que seguiam o caminho de Cristo. Então Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. E naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Veja, o momento de perseguição, o momento de dificuldade, um momento de aflição para eles, redundou na evangelização de outras pessoas. Eles foram para a Judéia e para Samaria. E fez com que eles percebessem que a palavra de Deus não era somente para eles, mas era para todos. E houveram outros momentos que foram complicados, momentos difíceis, que acabaram gerando ali mudanças mais intensas, mas foram momentos como esse que trouxeram a palavra de Deus até nós. Momentos como esse, momentos de aflição, momentos de dificuldade, momentos em que pessoas ansiosas por fazer a vontade de Deus se aproximaram do Senhor e falaram, Senhor, eis-me aqui. Então, momentos de crise geram oportunidade para mudança, mas também momentos como esse geram reflexão interna. Precisa haver uma reflexão sobre a sua própria vida, como falei antes. Precisa haver uma reflexão do seu propósito de vida. Você precisa entender qual é o seu propósito. De modo geral e basicamente, o seu propósito é fazer tudo para a glória de Deus. Mas há substâncias que são só para você. Então, há pessoas que são chamadas por Deus e o propósito de vida delas é tocar as pessoas através da explicação da palavra do Senhor. Outras é tocar pessoas através de palavras de incentivo e tantas outras coisas. Pessoas são levantadas por Deus para o sustento da obra. Propósito. Deus dá propósito para cada um. O importante é você entender que você tem um propósito, Deus tem algo a fazer em sua vida e através da sua vida. Então, em meio de crises, nós podemos perceber a ação de Deus e podemos perceber também que o seu cuidado, o cuidado dele para nós é sempre presente. Ele não nos deixa sozinhos. Ele não nos deixa soltos. Ele está presente, ele está próximo de nós. E não descuida, ele está presente e ele é zeloso. Ele age com poder e com glória e manifesta a sua presença nas nossas vidas, ao nosso redor e protege cada um de nós. Em Mateus 28, 19, você conhece esse texto? Mateus 28, 19, vamos ler? Mateus 28, 19, diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão onde vocês estiverem. Onde vocês estiverem, onde estivermos, indo, façamos a vontade de Deus. Indo, onde quer que seja o nosso destino, precisamos agir de maneira que o Senhor seja conhecido. Precisamos agir de maneira que o Senhor seja exaltado e que os nossos atos,
as nossas falas sejam todas para a glória do Senhor. Então, veja, dificuldades, perseguições podem produzir grande crescimento nas nossas vidas. Geram momentos de crise, geram oportunidades. Momentos de crise também possibilitam que a gente consiga alinhar os nossos pensamentos e a nossa posição pessoal em relação a vários assuntos, mas principalmente o que estamos fazendo para a glória de Deus. Em meio de crise, nós podemos perceber a ação de Deus e o cuidado dele em nós, por nós. Ele cuida de nós. Esse versículo aqui, esse texto aqui, ele encerra ali no versículo 20, nessa passagem, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então não estamos sozinhos, mas estamos com a presença de Deus, com a presença do Senhor Jesus em nossas vidas o tempo todo. Então, a nossa vida ela precisa ser pautada por Cristo. Os nossos atos precisam ser pautados por Cristo. Nós precisamos fazer todas as coisas para a glória do Senhor, tudo, absolutamente tudo, porque os nossos atos têm que ser capazes, né, de levar os nossos atos. Nós precisamos agir de maneira que os nossos atos levem pessoas para perto de Deus. Aquilo que nós fazemos, nós precisamos fazer para a glória de Deus, a fim de que pessoas se aproximem do Senhor. E tudo isso com a certeza plena de que o Senhor provê todas as condições para o nosso trabalho. Ele provê todas as condições para a nossa própria transformação. Se você abrir a sua Bíblia ali em Atos 2, você vai verificar isso. Atos 2, versículo 4 ao 8. Atos 2, do versículo 4 ao 8. A palavra diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Guarda isso, os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? E aí é uma lista de todas as línguas. Eles ficam atônitos, eles ficam sem saber o que pensar a respeito daquilo e ainda fazem ainda levantam uma dúvida em relação a eles e falam: eles estão bêbados. Só se fosse bêbados da plenitude do Espírito Santo. Mas o fato é que eles foram capacitados naquele momento a anunciar a palavra de Deus. Eles foram envolvidos, houve um mover do Espírito Santo naquele lugar, em cada pessoa. E é assim que se procede o mover do Espírito, é individual, mas também é coletivo. E eu espero que isso esteja acontecendo com você, que você esteja sentindo o seu coração sendo movido, movimentado na direção do Senhor, e que o Espírito Santo esteja movendo você, movendo o seu espírito para fazer a vontade do Pai. Mas uma coisa eu sei, que eles foram capacitados a anunciar a palavra do Senhor. E houve aqui um homem que era duro de palavras, que era rude, que era bruto em seus pensamentos. Um homem. E esse homem bruto, chamado Pedro, ele pega e se levanta e fala em voz alta: homens da Judéia,
Todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E então ele anuncia um grande sermão, um dos maiores da história. Eu diria que esse sermão ele só perde para os sermões de Jesus. E ao final, a palavra diz que muitas pessoas foram alcançadas. Ao final, eles começaram ali a igreja, e eles tinham cerca de 120 pessoas naquele local onde eles estavam reunidos, naquela casa. E quando Pedro termina de anunciar, quando Pedro termina de fazer aquela mensagem, entregar aquela mensagem, ele chama eles, né? Ele dá uma diretiva, eles se perguntam o que faremos, e ele pega e ele diz: se arrependam e aceitem o Senhor Jesus como Senhor das suas vidas. E naquele dia, foram alcançados cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas foram alcançadas por um homem envolvido e movido pelo Espírito Santo, mas um homem chamado Pedro. Um homem que alguns atribuem que era inculto, que era bruto, que não media palavras e tomava decisões erradas e muitas vezes tresloucadas, assim. Ele fazia coisas realmente que deixavam as pessoas meio perplexas, mas o fato é que esse homem foi tomado pelo Espírito, foi movido pelo Espírito e agiu segundo a vontade do Pai. Está na hora de nós e está na hora de você agir dessa maneira, ser movido pelo Espírito e agir de maneira que a glória do Senhor seja manifesta na sua vida. Que a glória do Senhor seja manifesta, seja percebida. Permita-se isso. Permita-se ser cheio da presença do Senhor, ser cheio da presença do Espírito. E permita que esse momento de aflição, de angústia, gere toda essa transformação na sua vida e leve você ao ponto de se tornar alguém realmente que fará grandes coisas para o Senhor Jesus. Mais uma vez, sede fortes. Sede fortes em momentos como o que temos vivido. Sede fortes. Experimente a presença de Deus. Ouça a palavra de Deus. Ouça a voz do Senhor. Seja instrumento nas suas mãos. Nós vamos encerrar essa mensagem entendendo que, mesmo que o que estamos passando seja doloroso, seja traumatizante, porque temos passado por momentos realmente que têm mexido com a nossa fé. Como falei antes, né, nossas certezas estão sendo provadas. Mas aproveite esse tempo para buscar mais no Senhor. Então, mesmo que essa dor, a dor seja tão evidente nesse momento, a incerteza seja tão evidente, mesmo que você duvide de tantas coisas, entenda que a graça de Deus se manifesta. A graça de Deus se manifesta. E momentos como esse servem também para mostrar a grandeza e a dignidade infinita de Deus, o poder maravilhoso do Senhor. Sabe, porque como eu falei no começo, muitas pessoas buscam segurança na pessoa errada, na instituição errada. E só há segurança no Senhor. Esse mundo oferece segurança, oferece paz, mas é passageira. Mas o que Deus tem para nós hoje é a sua presença. E a sua presença
revelada, manifesta, é muito grande. Como eu falei antes, eles não conseguiam ficar em pé naquele templo. Não conseguiram entrar naquele lugar, de tão poderosa que era a presença do Senhor. De tão poderoso que foi aquele ato de Deus. Mas o fato é que o Senhor manifesta a sua presença em momentos como esse. E Ele faz tudo o que faz porque Ele deseja, sabe, Ele deseja agir e deseja falar ao seu povo. E Ele escreve uma história, e essa história ela vai sendo contada. E ele vai sendo manifesto à medida que essa história está sendo contada. E veja, eu quero compartilhar com você ali o texto de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Versículo 26 ao 28. E a palavra diz assim: estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Você conhece, já ouviu a história de Daniel? Certamente Daniel na cova dos leões. Daniel quando foi atirado, foi precipitado, foi humilhado e mesmo assim permaneceu íntegro. Mesmo tendo razões para se rebelar contra a vontade ou a presença de Deus, ou rebelar-se simplesmente contra Deus, ele manteve-se fiel. Não se curvou a outros deuses, não buscou outra segurança que não fosse no Senhor, mas fazia tudo para a glória de Deus. Fazia tudo para que o nome do Senhor fosse conhecido. A ponto de um homem que não tinha nada com Deus dar uma declaração de fé tão poderosa quanto essa, pois era impossível, mesmo que ele não passasse a se tornar um convertido, a gente não tem evidências disso, mas o fato é que ele dá uma declaração e diz, é impossível não entender que Deus é o Senhor, é impossível não entender que Deus salvou Daniel e prosperou a sua vida e tem feito maravilhas. Sabe, a graça de Deus ela vai se manifestando segundo a vontade dele e a graça do Senhor ela é contrária à nossa razão, ela age, Deus age nas nossas vidas e a graça dele age nas nossas vidas, mesmo nos confunde. A graça de Deus e a maneira como a graça do Senhor se manifesta nos confunde. E muitas vezes quando nós julgamos que Deus deveria agir de um jeito ou do outro, ele ignora o que a gente quer. E ele faz e cumpre os seus planos porque o que importa é a vontade dele.
Certamente ele poderia ter feito com que Daniel não precisasse passar por aquela situação. Certamente até em outra ocasião ali os amigos do Daniel foram jogados numa fornalha incandescente. Ele poderia ter impedido que isso acontecesse, mas a sua graça age de maneira que nós não conseguimos compreender, mas a graça do Senhor age com um propósito bem definido, bem determinado, e ele age para que os planos dele sejam concretizados. E em momentos como esse, em que há movimento, em que nós somos chamados, somos deslocados da nossa certeza, Deus vai agindo e vai nos desequilibrando para que nós possamos, desequilibrando dos nossos pedestais, da nossa certeza, e vai colocando cada um de nós no local certo, que é na presença dele. É na presença dele. Veja, o Salmo 20, acompanha lá a leitura, Salmo 20, o versículo é o 7. Salmo 20, o versículo 7. Diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Nós confiamos no nosso Deus. A nossa confiança deve estar no nosso Deus. Os outros podem confiar em outras coisas, mas esse momento que a gente vive, esse momento específico que vivemos, é um momento que nos está sendo ofertado pelo Senhor para que a gente creia cada vez mais na presença dEle, na ação dEle e nos planos dEle. Vamos depender dEle, vamos confiar nele. Eu clamo a Deus para que você confie nele. O momento que a gente vive nos leva a depender de Deus. Afinal, de onde que vem o meu socorro? De onde viria o meu socorro se não do nosso Deus? De onde viria o meu socorro se não do nosso Deus? Ali no Salmo 37, o versículo 5. Salmo 37, versículo 5. Diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele agirá na sua vida. Assim, da mesma maneira, eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 118. Salmo 118, versículo 8. Salmo 118, versículo 8. É melhor buscar refúgio no Senhor. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É muito melhor. E é muito mais precioso buscar refúgio no Senhor do que em qualquer outro homem. Os homens são falhos. O homem tem ali um período de vida. Os nossos dias estão contados, estão todos nas mãos do Senhor. Por isso que a gente não deve confiar em homens, em seres humanos. Nós precisamos confiar no Senhor para a nossa salvação e para o nosso cuidado. É Ele que conhece todas essas coisas. É muito melhor a gente confiar em Deus e depender dEle. Sabe, confiança, e é o que eu estou falando, é entregar as rédeas da nossa vida, da carruagem das nossas vidas, a direção, o volante da nossa vida nas mãos do Senhor. Não é, alguém falou que, alguém uma vez fez uma ilustração dizendo que confiar em Deus é ter Ele ao lado quando você está dirigindo a sua vida. Não, na verdade isso não é confiança. Confiança é você sentar no banco do passageiro e permitir que Ele conduza. Isso é confiança, isso é dependência do Senhor. Isso é o que
Ele deseja para nós. Isso é o que Ele deseja para mim, o que Ele deseja para você. Então, querido, confia no Senhor, seja fortes, porque é importante que você entenda esses momentos complicados que estamos vivendo, momentos difíceis que estamos vivendo, não permitem que nós enfraqueçamos. Você não pode enfraquecer, você não pode duvidar da presença do Senhor, você não pode entender que você não pode sequer pensar que Deus não é capaz de entender o que você está vivendo. Ele é capaz, Ele sabe, Ele conhece você, Ele sabe o que você está vivendo nesse momento. E em momentos como esse, você precisa entregar as rédeas, o controle da sua vida ao Senhor. Ele precisa confiar nele, precisa confiar plenamente nele. Em momentos como esse, e em momentos como esse, Deus produz grande transformação no mundo. Deus produz grande transformação ao nosso redor e eu clamo ao Senhor para que esse seja o momento. Eu clamo ao Senhor para que esse seja um momento em que a igreja se levantará para anunciar a palavra do Senhor. Que esse seja um momento em que a igreja vai se colocar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade na minha vida, nas nossas vidas. Eu clamo ao Senhor para que Ele fale aos nossos corações, ao meu coração, e me desequilibre para que eu possa buscar o equilíbrio nele. O que Deus deseja fazer na sua vida, o que Deus deseja fazer na minha vida é muito grande e é muito poderoso. Eu digo para você, confia nele, espera nele, porque ele vai fazer grandes coisas. Espera, confia no Senhor, dedique-se ao Senhor, sede fortes, porque não vão ser esses problemas, não vão ser as doenças, não vão ser as dificuldades que vão afastar você de Deus. Confia, porque a palavra diz que Ele estaria conosco, que Ele está conosco. A promessa dele foi essa. E Ele não é homem, a gente vai falar isso na semana que vem, Ele não é homem para voltar atrás ou falar e não cumprir. Ele cumpre, Ele vai até o fim. Os planos, os propósitos de Deus são imutáveis. Ele não muda de ideia. Ele vai até o fim. Por isso confia, crê, tão somente crê e confia que o Senhor fará grandes coisas na sua vida. E eu desejo de todo o meu coração que o Senhor esteja falando com você, esteja moldando o seu coração, a sua vida nesse momento, e que em nome de Jesus você se coloque na presença dele e diga: Senhor, eis-me aqui, usa-me, envia-me e transforma o mundo através daquilo que eu sou, mas através daquilo que eu tenho me tornado no Senhor. Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida nesse momento. Muito bem, chegamos ao fim do nosso culto, da nossa mensagem. Foi muito bom estar com você aqui nessa noite, foi muito bom ter podido compartilhar a palavra de Deus com você nesse dia. Eu espero que você tenha aproveitado, espero que você esteja aproveitando tudo isso que Deus tem oferecido para você. Tudo isso que Deus tem oferecido para nós. Eu espero que você continue se cuidando, se protegendo. Eu espero que você continue cuidando e amparando da sua família, né? Cuidando da sua família, amparando a sua família. E eu espero que o que nós estamos experimentando como igreja, como indivíduos, sirva para nos tornar pessoas melhores. Espero mesmo. E que tudo isso sirva para a glória de Deus, como foi o tema da mensagem de uma forma ou de outra. Mas o que importa é que você tem percebido algumas coisas nós estamos fazendo, essas coisas, por exemplo, o próprio culto já é alguma coisa que eu ansiava, eu queria algum tempo atrás já fazer isso, né? Pegar e compartilhar a mensagem que a gente prega com outras pessoas de outra forma, e nunca conseguimos, e agora nós estamos conseguindo. Então vamos aproveitar isso, né? Vamos aproveitar. Eu estou
compartilhando ali também as devocionais. Eu espero que você esteja aproveitando. E se você gostar, compartilha com outras pessoas. É importante em momentos como esse a gente aproveitar cada pedaço, cada aspecto da nossa vida para evangelizar, para contar a respeito de Cristo, para contar a respeito de Jesus para todas as pessoas. Então, em nome de Jesus, que você seja abençoado, que você seja tocado e que a palavra do Senhor seja sempre com você. Amém? Não sabemos ainda quando poderemos voltar aos nossos cultos normais, não temos ainda ideia disso. A informação que eu tenho é que ainda não há alteração no decreto do nosso prefeito. Outras cidades já estão modificando, já estão permitindo esse tipo de aglomeração de igreja, né? Eu espero que em breve, quem sabe na próxima semana já, mas a gente entra em contato com todos a respeito disso. Então vamos nos manter informados a respeito disso. Aproveita para mandar mensagens para as pessoas do nosso grupo, mensagens particulares mesmo, né? Mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, desejando a graça e a paz do Senhor. Mande fotos uns para os outros. É importante que a gente ainda consiga se lembrar, né, quem é a outra pessoa, e que a gente possa aproveitar cada momento desse de uma forma talvez não desejada, mas a gente está não desejada porque a gente deseja sempre estar junto com a família, mas nesse momento a gente está meio que sendo obrigado a ficar com o tempo todo com a nossa família, né? Então é gostoso, mas ao mesmo tempo pela obrigatoriedade de não podermos fazer certas coisas, a gente acaba ficando entristecido. Não por estarmos com a nossa família, porque isso é maravilhoso, mas por não podermos aproveitar o mundo que o Senhor nos deu. Então, eu espero que isso realmente acabe logo. E vamos encerrar o nosso culto, como temos encerrado, de mãos dadas, orando, abençoando uns aos outros e clamando a Deus que conceda graça e bênçãos sobre a vida de todos. E eu daqui do meu lado, declarando a bênção apostólica sobre a sua vida. E deixo você então com o amor do Pai, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus, o Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que aponta para a cruz e confirma toda a palavra nos nossos corações. A nós, que somos a Igreja do Senhor aqui e em cada lugar onde nós estamos agora, e sobre toda a igreja que se reúne ao redor do mundo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você e com a sua família. Tenha uma ótima semana na presença do Senhor.